Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Meu nome é Marcelo Oliveira e é sempre uma alegria ter vocês aqui. Quero agradecer aos inscritos que tornam este canal cada dia melhor. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nossos resumos. Hoje, vamos mergulhar em Convite para um Homicídio, um dos mistérios mais fascinantes de Agatha Christie. O livro foi pedido pelos nossos inscritos, Maria Raquel, Cláudia Jesus, Cristina Mara, João Nepomuceno e Georgina Gonçalves. Obrigado pela participação, pessoal, e por essa sugestão incrível. Preparem-se para uma trama cheia de intrigas, reviravoltas e o brilhantismo de Miss Marple. E fiquem comigo até o final, porque vou compartilhar algumas curiosidades incríveis sobre a obra e sua criação. E agora, está na hora. Vamos começar. Convite para um Homicídio, de Agatha Christie. Nas manhãs tranquilas de Chipping Cleghorn, o som das rodas da bicicleta de Johnny, o entregador de jornais, era uma rotina quase poética. Às sextas-feiras, além dos jornais nacionais, ele trazia a tão esperada edição local, o Chipping Cleghorn Gazette. Era nessa pequena publicação que os moradores buscavam as novidades da vila, mergulhando direto na coluna de anúncios pessoais. Mas naquela sexta-feira, 29 de outubro, algo incomum os aguardava. Em meio a anúncios de vendas de objetos usados e festas de aniversário, algo peculiar chamou a atenção de todos. Convite para um homicídio. Terá lugar sexta-feira, dia 29, às 18h30, na casa de Little Paddocks. Amigos são convidados. O aviso foi recebido com diferentes emoções nas casas da vila. Na residência dos Swettenham, a senhora Swettenham comentou sobre o estranho anúncio enquanto seu filho Edmund, absorto no café e no jornal, reagia com ceticismo. Provavelmente um jogo de assassinato, sugeriu ele sem muito entusiasmo. Já a senhora Swettenham, intrigada e decidida, anunciou que ambos compareceriam. Na casa dos Easterbrook, a jovem esposa Laura leu o aviso em voz alta para o marido, o coronel Easterbrook, que inicialmente descartou o anúncio como uma brincadeira, talvez organizada pelo jovem sobrinho de Miss Blacklock. Laura, com seu charme persuasivo, convenceu-o de que sua presença era indispensável para ajudar na organização, reforçando a ideia de ser um bom vizinho. Enquanto isso, em um chalé acolhedor chamado Boulders, Miss Hinchcliffe e Miss Murgatroyd debatiam o significado do anúncio. A prática Hinchcliffe, distraída ao tentar capturar uma galinha fujona, desdenhou da ideia como algo tolo, mas concordou em investigar por conta própria naquela noite. No café da manhã do reverendo Julian Harmon e sua esposa Bunch, o anúncio trouxe um brilho de excitação para o dia. Bunch, animada, lamentou que o marido não pudesse ir por causa de seus compromissos, mas ela estava decidida a participar do evento misterioso. E em Little Paddocks, o epicentro de todo o alvoroço, Miss Letitia Blacklock lia o jornal com seus jovens primos Julia e Patrick Simmons e a velha amiga Dora Bunner. A reação de Dora ao anúncio foi um misto de surpresa e apreensão. Mas Miss Blacklock, com sua atitude prática, descartou-o como uma piada de mau gosto. Mesmo assim, ela sabia que a notícia atrairia metade da vila naquela noite e começou a planejar o que servir aos visitantes curiosos. Ainda assim, por trás de sua calma exterior, havia uma sombra de incerteza. Dora, com sua ingenuidade e medo, insistia que o aviso era perigoso, enquanto Mitzi, a empregada estrangeira, estava convencida de que o anúncio era um prenúncio de sua própria morte, ecoando os traumas de seu passado. Miss Blacklock, tentando tranquilizá-la, riu do absurdo da ideia, mas a inquietação de Mitzi parecia inabalável. A vila, normalmente adormecida em sua rotina, agora fervilhava com a expectativa. Quem apareceria em Little Paddocks naquela noite? Seria realmente um jogo? Ou havia algo mais sombrio por trás do estranho anúncio? Enquanto as horas passavam e o relógio se aproximava de 18h30,
uma tensão silenciosa se espalhava, como as sombras que cresciam ao entardecer. Em Little Paddocks, tudo estava cuidadosamente preparado. A sala de estar, um espaço amplo que antes era dividido por portas duplas, parecia convidativa, adornada com flores e uma mesa central repleta de bebidas e petiscos. Miss Blacklock, sempre organizada, revisava os detalhes com atenção, mas havia algo em sua postura que denunciava uma tensão velada. Embora todos acreditassem tratar-se de um jogo, um desconforto pairava no ar. Os primeiros visitantes chegaram pontualmente, trazendo consigo comentários curiosos e olhares intrigados. Aos poucos, os convidados enchiam a sala com risadas nervosas e observações triviais, tentando ignorar o suspense que parecia crescer conforme o relógio avançava. Miss Blacklock fazia seu melhor para manter a compostura, enquanto alguns dos presentes, como a alegre Mrs. Harmon, mal podiam conter a animação diante da expectativa do assassinato. Quando o relógio começou a soar as badaladas das 18h30, o ambiente silenciou. De repente, todas as luzes se apagaram. Risos e murmúrios de surpresa foram interrompidos por um estrondo ensurdecedor. Tiros ecoaram na escuridão. O que começara como um jogo havia se transformado em algo aterrorizante. Um grito agudo rasgou o silêncio, seguido pelo som de um corpo caindo ao chão. Por um momento, o caos tomou conta da sala. Todos pareciam paralisados pela mistura de medo e incredulidade. Quando finalmente conseguiram acender velas e encontrar algum controle sobre a situação, os olhos de todos se voltaram para o corpo caído próximo à porta. A figura trajava um casaco longo, chapéu e máscara, mas sua identidade permaneceu oculta, até que, em um gesto calculado, o coronel Easterbrook retirou a máscara. O rosto revelado era jovem, quase infantil, mas inerte. Miss Blacklock, apesar do sangue que escorria de um ferimento em sua orelha, manteve-se firme, comandando a situação enquanto os convidados processavam o choque. Dora Banner, em sua excitação e nervosismo, reconheceu o homem como alguém que recentemente havia estado em busca de dinheiro em Madam Wells, um pedido que Miss Blacklock recusara. O que o levara a orquestrar tal cena? Ninguém sabia ao certo, mas o mistério estava longe de ser resolvido. Enquanto Patrick ligava para a polícia, Miss Blacklock mantinha o controle, mesmo com o desconforto evidente causado pelo sangue em sua blusa. Com o retorno das luzes, a realidade do ocorrido era inegável. Um homem estava morto e o perigo que muitos haviam encarado como uma brincadeira agora era uma ameaça concreta. O suspense, que começara com um anúncio no jornal, havia culminado em violência e morte, deixando todos em Little Paddocks à mercê de perguntas sem respostas. O chefe de polícia de Middleshire, George Rydale, um homem introspectivo e atento, ouvia pacientemente o detetive Dermot Craddock, oficialmente encarregado do caso. A vítima fora identificada como Rudy Shears, um jovem suíço que trabalhava como recepcionista no Royal Spa Hotel em Madam Wells. A descoberta de que o próprio Rudy havia entregue o estranho anúncio de um assassinato no jornal local apenas 2 dias antes intrigava a todos. Sir Henry Clithering, antigo chefe da Scotland Yard, foi convidado a ajudar. Enquanto Craddock investigava, Sir Henry comentou que a visão das pessoas sobre os fatos era tão fascinante quanto o que elas deixavam de perceber. Isso parecia ser o cerne de um caso que, à primeira vista, misturava uma brincadeira com tragédia. No Royal Spa Hotel, Craddock descobriu que Rudy tinha um histórico duvidoso, envolvendo cobranças indevidas e possíveis desvios de dinheiro, embora o gerente o descrevesse como educado e charmoso. Uma garçonete, Mina Harris, admitiu ter saído com Rudy, mas afirmou que ele exagerava sobre sua riqueza e status familiar. Ela não pôde oferecer informações úteis sobre a conexão dele com Miss Blacklock ou Chipping Cleghorn. De volta a Little Paddocks, Craddock encontrou a casa exatamente como imaginara,
tranquila, com jardins bem cuidados e galinhas ciscando, contrastando com os eventos violentos da noite anterior. Miss Blacklock o recebeu com cordialidade, acompanhada de Dora Booner, cuja energia ansiosa era evidente. O detetive notou o detalhe curioso de flores murchas na sala, algo que parecia destoar da ordem habitual da casa. Miss Blacklock contou sobre seus encontros com Rudy, a primeira vez no hotel, onde ele afirmara ser filho de um hoteleiro suíço que ela conhecera anos antes, e a segunda, quando ele aparecera inesperadamente em sua casa, pedindo dinheiro para voltar à Suíça. Apesar de sua história comovente, ela recusara, desconfiando de suas intenções. Agora, olhando para trás, acreditava que ele usara isso como pretexto para inspecionar a casa. Na noite do crime, Miss Blacklock descreveu como as luzes se apagaram logo após o relógio soar, seguidas pelo brilho de uma lanterna e tiros. Ela sentiu a dor de um disparo que passou de raspão por sua orelha. Depois, houve mais um tiro, e Rudy caiu morto. Dora, em sua visão inflamada, tinha certeza de que os tiros foram deliberados contra sua amiga. Miss Blacklock explicou a dinâmica da casa. Além dela e Dora, viviam ali seus jovens primos, Patrick e Julia Simmons, além de Philippa Hames, uma viúva que trabalhava como jardineira na propriedade vizinha. Mitzi, a cozinheira estrangeira, completava o quadro, com seu comportamento dramático e histórias frequentemente exageradas. Enquanto Craddock ouvia atentamente, a tensão latente no ambiente crescia. Quem realmente era Rudy Shears e por que ele havia orquestrado uma cena tão bizarra, culminando em sua própria morte? A resposta parecia estar entrelaçada com os segredos que cada habitante de Little Paddocks escondia sob a aparência de uma vida pacata. Na manhã seguinte ao terrível evento em Little Paddocks, o inspetor Craddock iniciou sua longa e meticulosa investigação, buscando montar as peças do quebra-cabeça. Cada testemunha foi interrogada, suas histórias entrelaçadas por um fio de confusão, tensão e medo, enquanto o inspetor tentava encontrar coerência no caos da noite anterior. Julia Simmons, com sua postura calma e observadora, descreveu o desenrolar da tragédia. Para ela, tudo parecia uma encenação barata até que os tiros transformaram o jogo em realidade. A sala estava cheia de pessoas distribuídas aleatoriamente, mas os detalhes se perdiam na penumbra e na luz ofuscante da lanterna. Ela parecia desconfiada da ideia de que o atacante tivesse a intenção de ferir Miss Blacklock, argumentando que, se quisesse, haveria outras oportunidades mais fáceis. Mitzi, a empregada estrangeira, apresentou seu relato carregado de emoções. Ela estava na cozinha, dominada por seus próprios medos, quando ouviu os disparos. Trancada no pânico de uma porta fechada, seu grito ecoava como um reflexo de terror puro. Embora suas palavras fossem exageradas, havia nelas um fragmento de verdade, uma vulnerabilidade que Craddock reconheceu. Patrick Simmons, com seu charme descontraído, contou uma versão similar, mas seu tom despreocupado escondia a tensão latente. Ele mencionou o comportamento nervoso de Dora Booner e a decisão de Miss Blacklock de abrir uma nova garrafa de xerez, apesar de já haver uma pela metade. Esse pequeno detalhe chamou a atenção do inspetor, que via ali um possível indício de precaução. Philippa Hames, apanhada de surpresa durante o interrogatório no jardim, revelou sua rotina da noite anterior. Ela retornara pelo lado da casa, trancando a porta após entrar, um hábito recente que parecia refletir a sensação crescente de insegurança. No momento crítico, estava perto da lareira e, como os outros, foi pega desprevenida pelos tiros e pela escuridão. Sua postura era tranquila, mas sua narrativa, cuidadosamente contida, sugeria que ela estava escondendo algo. Edmund Swettenham e sua mãe ofereceram relatos cheios de emoção. Edmund, sério e meticuloso, descreveu como destrancou a porta da sala de jantar para libertar a aterrorizada Mitzi.
Já sua mãe, com um ar de excitação, contou detalhes vívidos sobre o momento em que os tiros ressoaram pela sala, embora sua memória se misturasse com a impressão de estar em um espetáculo teatral. O coronel Easterbrook, em contraste, apresentou uma análise detalhada, mas carregada de presunções. Ele via o atacante como um homem desesperado, guiado por instintos violentos, mas seu relato não acrescentou muito ao panorama geral. Sua esposa, embora impressionada com a eloquência do marido, não parecia lembrar de nada relevante. Miss Hinchcliffe e Miss Murgatroyd, as vizinhas excêntricas, forneceram visões práticas e bem-humoradas. Enquanto a primeira admitia sua impaciência com a situação, a segunda confessava sua confusão diante do caos e os gritos incessantes de Mitzi. Por fim, Mrs. Harmon, a esposa do reverendo, descreveu sua reação instintiva. Fechou os olhos ao ver a luz forte da lanterna e não testemunhou nada do momento crucial. Sua visão da cena, porém, era suficiente para reafirmar o mistério que envolvia a morte do jovem suíço. Cada relato, embora aparentemente trivial, oferecia pequenos fragmentos de uma verdade maior, oculta sob camadas de medo, confusão e distração. Craddock sentia que havia mais do que aparentava em cada palavra dita, em cada detalhe omitido. Algo não fazia sentido, e o inspetor sabia que o verdadeiro assassino estava entre eles, escondido sob a máscara de uma história cuidadosamente elaborada. O chefe de polícia Rydell e o inspetor Craddock enfrentavam um mistério que parecia cada vez mais complexo. As respostas da polícia suíça confirmaram que Rudy Shears tinha um passado de pequenos furtos, mas nada em seu histórico explicava por que ele teria encenado um assalto que terminaria em sua morte. A dúvida de Craddock era evidente. Alguém estava mentindo. E para complicar ainda mais, a chegada de uma carta de uma hóspede do Royal Spa Hotel que afirmava ter algo relevante a compartilhar trouxe uma nova reviravolta. Essa hóspede era Jane Marple, uma senhora aparentemente frágil, com cabelos brancos como a neve e olhos inocentes, mas cujo histórico de solucionar mistérios era conhecido por Sir Henry Clithering. Durante o encontro, Miss Marple revelou um cheque alterado por Rudy, transformado de 7 para 17 libras. Ela argumentou que ele era desonesto em pequenas coisas, mas incapaz de planejar algo tão ousado quanto o ataque em Little Paddocks. Para Miss Marple, Rudy era o que os americanos chamariam de bode expiatório, manipulado por outra pessoa. Sua teoria era fascinante. Rudy teria sido contratado para encenar o assalto, mas, no momento crítico, alguém o atacou pelas costas, disparando os tiros que assustaram todos na sala e, em seguida, matando-o. A evidência estava no uso da lanterna, um recurso que cegou as testemunhas, impedindo-as de verem o que realmente acontecia. Miss Marple sugeriu que ele nunca teve uma arma e que o verdadeiro culpado estava entre os presentes naquela noite. O raciocínio dela parecia reforçar o que muitos já sentiam. Algo naquela história simplesmente não fazia sentido. A investigação tomou um novo rumo quando Craddock interrogou Mina Harris, a garçonete do hotel. Ela finalmente confessou que Rudy havia mencionado uma festa e mostrado o anúncio no jornal, mas nunca disse quem organizara o plano. Sua confusão e medo apenas reforçaram a ideia de que ele não agia sozinho. De volta a Little Paddocks, Craddock conversou novamente com Miss Blacklock. Ela confirmou que nunca havia conhecido Rudy antes e que, provavelmente, ele foi apontado por alguém no hotel para fingir reconhecê-la. A suspeita de que ele teria planejado o ataque apenas como um roubo era cada vez menos convincente. Dora Bunner, nervosa, continuava insistindo que o anúncio era uma tentativa deliberada de assassinato contra Miss Blacklock. Enquanto Craddock tentava juntar as peças, Mitzi, a cozinheira, fez novas acusações. Ela afirmou ter ouvido Rudy conversando com Philippa Ames no jardim, sugerindo que a jovem tinha um papel no plano. No entanto, o histórico de Mitzi como uma mentirosa crônica tornava difícil discernir o que era verdade em suas palavras.
Por fim, uma descoberta inesperada levantou novas questões. Craddock percebeu que uma porta na sala, antes considerada inutilizada, havia sido recentemente destrancada e lubrificada. O que parecia ser apenas um detalhe trivial, agora se tornava uma peça central no mistério. O inspetor concluiu que o culpado não era um elemento externo. O X estava entre aqueles que estavam na sala naquela noite. O perigo, ao que tudo indicava, ainda não havia passado. Miss Blacklock ouviu atentamente enquanto o inspetor Craddock explicava as implicações da porta destrancada na sala de estar. O que parecia ser um detalhe irrelevante agora tinha um peso assustador. Alguém poderia ter usado aquela porta para sair durante o blackout e atirar em Rudy Shears. O inspetor questionou quem herdaria sua fortuna em caso de sua morte, revelando a possibilidade de um motivo mortal. Embora Patrick e Julia fossem herdeiros diretos, Miss Blacklock explicou que sua verdadeira fortuna só seria significativa se ela sobrevivesse à viúva de seu antigo empregador, Belle Girdler, que estava gravemente doente. Caso contrário, os beneficiários seriam os enigmáticos Pip e Emma, filhos de uma irmã distante de Randall Girdler. A existência de Pip e Emma abriu um novo caminho na investigação. Eles teriam agora cerca de 25 anos e, se estivessem em Chipping Cleghorn, teriam motivos claros para agir contra Miss Blacklock. Craddock alertou sobre o perigo iminente, mas Miss Blacklock, embora intrigada, relutava em acreditar que alguém pudesse querer matá-la. O inspetor seguiu para interrogar Philippa Hames, cujo comportamento cada vez mais reservado despertava suspeitas. Ela negou conhecer Rudy Shears ou ter qualquer ligação com ele, mas a rapidez de suas respostas e o leve tom de medo em sua voz sugeriam algo mais profundo. Craddock, com uma mente aberta, decidiu não descartar suas suspeitas, embora Philippa continuasse insistindo em sua inocência. A chegada de Miss Marple trouxe uma nova perspectiva. Em conversa com Craddock, ela refletiu sobre como, após a guerra, vilarejos como Chipping Cleghorn estavam repletos de estranhos que não eram quem diziam ser. Essa incerteza incomodava o inspetor, que agora tinha certeza de que alguém na sala de estar de Miss Blacklock naquela noite não era o que aparentava. Miss Marple reforçou a necessidade de precaução e ofereceu-se para investigar, usando sua habilidade em notar os menores detalhes. Durante um chá na casa de Miss Blacklock, Miss Marple observou discretamente os comportamentos. Dora Banner, com sua habitual falta de discrição, mencionou a porta destrancada, gerando desconforto evidente em Miss Blacklock. A tensão no ar ficou ainda mais palpável quando Patrick e Julia descreveram a noite do ataque, com Patrick recriando a cena de Rudy Shears. Miss Marple, sempre atenta, fez perguntas aparentemente triviais sobre fotografias e memórias familiares. Notou-se então que Miss Blacklock não tinha fotos de Patrick ou Julia em nenhuma fase de suas vidas, um detalhe que levantou mais dúvidas sobre a identidade e intenções dos jovens. Enquanto caminhavam de volta ao vicariato, Bunch, a anfitriã de Miss Marple, perguntou sobre suas observações. A resposta foi simples, mas significativa. A ausência de conexões visíveis entre Miss Blacklock e seus jovens primos seria algo que Craddock certamente acharia interessante. A teia de mistérios em torno de Little Paddocks apenas se aprofundava e a sensação de que o perigo ainda rondava era impossível de ignorar. Na tranquila Chipping Cleghorn, as vidas aparentemente ordinárias estavam repletas de tensão velada. Edmund Sweetenham foi até o jardim onde Philippa Hames trabalhava, tentando romper as barreiras emocionais da jovem. Enquanto ele tentava falar de sentimentos, ela permanecia reservada, escondendo mais do que revelava. Edmund, insistente, sugeriu casamento, mas Philippa recusou friamente, deixando claro que ele não sabia quem ela realmente era, ou quem qualquer um ao redor deles realmente era. Enquanto isso, na casa de Little Paddocks,
O sargento Fletcher, aproveitando a ausência de Mitzi e das outras moradoras, vasculhava a casa em busca de pistas. Seu foco era a porta recém-oleada, uma peça-chave no mistério. Durante a busca, foi surpreendido por Mrs. Sweetenham, que apareceu casualmente com um cesto de maçãs, confirmando o hábito descontraído da vila de entrar e sair das casas sem aviso. Fletcher percebeu, chocado, que a porta poderia ter sido preparada por qualquer pessoa de fora, ampliando ainda mais o círculo de suspeitos. Ao mesmo tempo, Miss Hinchcliffe e Miss Murgatroyd faziam suas próprias deduções em casa, recriando o evento com um toque de humor. A peculiaridade da porta de swing, que dificultaria ao suposto ladrão manusear uma arma e uma lanterna ao mesmo tempo, aumentava as suspeitas sobre a cena ter sido encenada. Colonel Easterbrook, por sua vez, percebeu que sua arma estava desaparecida. Sua esposa, nervosa, sugeriu que talvez a governanta a tivesse pego por medo após o incidente em Little Paddocks. O coronel, no entanto, decidiu manter o desaparecimento em segredo, temendo espalhar rumores desnecessários. Miss Marple encontrou Dora Banner por acaso em um café e aproveitou para explorar mais informações. Dora, com sua habitual inocência, revelou detalhes sobre sua dependência de Miss Blacklock, destacando a generosidade de sua amiga de infância, mas também compartilhando suas preocupações sobre Patrick. Ela mencionou vê-lo com um objeto oleado, o que despertou a curiosidade de Miss Marple, que ouvia atentamente, conectando as peças do quebra-cabeça. O retorno abrupto de Miss Blacklock interrompeu a conversa, mas Miss Marple já tinha o que precisava. Uma combinação de memórias, relatos e suas próprias observações. Ao voltar para o vicariato, discutiu com Bunch a complexidade dos moradores da vila. Comparou-os a outras pessoas que conhecera, cada uma escondendo segredos sob camadas de normalidade. Enquanto refletia, Miss Marple se deu conta de algo sombrio. A corrida contra o tempo estava em andamento. A herdeira na Escócia poderia morrer a qualquer momento, e isso poderia desencadear mais violência. Ela sabia que, onde há uma fortuna em jogo, pessoas fazem coisas terríveis. Embora as suspeitas recaíssem sobre Patrick e Julia, Miss Marple lembrou a Bunch que a verdade era raramente tão simples. O mistério ainda pairava sobre Chipping Cleghorn, e Miss Marple sabia que o culpado tentaria novamente. O perigo estava longe de acabar. O inspetor Craddock embarcou no trem noturno para a Escócia, carregando a esperança de desvendar os segredos que rondavam Letitia Blacklock e a misteriosa herança de Randall Girdler. Na imponente casa de Belle Girdler, ele foi recebido pela enfermeira McLand, que o advertiu sobre o estado terminal da viúva. Ao entrar no quarto, encontrou uma mulher envelhecida, mas com olhos que ainda brilhavam com uma astúcia inesperada. Belle falou com nostalgia e sinceridade sobre Letitia, a quem ela chamava carinhosamente de Black. Havia uma admiração evidente por sua integridade e força. Randall, explicou Belle, confiava plenamente em Letitia, mas incluiu os nomes de Pip e Emma no testamento apenas por obrigação após um rompimento com sua irmã Sônia, cujos filhos nunca mais foram vistos. Belle, com um súbito olhar de preocupação, pediu a Craddock que protegesse Letitia, temendo pelo que poderia acontecer. De volta a Little Paddocks, Miss Blacklock organizava uma celebração simples para o aniversário de Dora Banner. O clima de descontração contrastava com a tensão que pairava sobre a casa. Mitzi preparava o bolo que Patrick Simmons, com seu humor provocador, chamava de morte deliciosa. Durante o chá, as conversas pareciam inofensivas, mas havia um subtexto de inquietação. Patrick e Julia trocavam comentários enigmáticos, enquanto Philippa Hames parecia perturbada após uma conversa particular com Miss Blacklock, que revelou ter alterado seu testamento para beneficiar Philippa e seu filho. Na manhã seguinte, Craddock voltou a Milchester, onde recebeu relatórios inquietantes.
As investigações sobre Pip e Emma, assim como sobre os outros moradores da vila, apontavam inconsistências. Quando soube que Dora Banner havia morrido durante a noite, vítima de um comprimido aparentemente adulterado, o caso ganhou uma gravidade alarmante. Craddock compreendeu que o assassino estava cada vez mais próximo de alcançar seu objetivo. Miss Marple, sempre atenta, revisitou as palavras de Dora sobre a troca de uma lâmpada no dia do atentado em Little Paddocks. Ao observar a lâmpada na sala, notou algo incomum no interruptor e começou a formular suas próprias teorias. Enquanto isso, Letitia, consumida pelo luto e pelo isolamento, confidenciou sua sensação de estar completamente só, agora que Dora, sua última ligação com o passado, havia partido. A busca por respostas continuava. Craddock, determinado a identificar Pip e Emma, investigava as fotografias antigas de Sonia Girdler, armazenadas na casa. Contudo, ao abrir os álbuns, descobriu que todas as fotos de Sonia haviam sido removidas. O gesto era claro. Alguém estava disposto a apagar qualquer traço que pudesse levar à verdade. Mais do que nunca, o mistério em Chipping Cleghorn se tornava uma corrida contra o tempo, com vidas e fortunas pendendo na balança. O inspetor Craddock sentia o peso de cada revelação ao retornar para Little Paddocks. A verdade parecia escapar entre seus dedos enquanto mentiras e segredos se entrelaçavam. Philippa Hames, diante de novas perguntas, mostrou-se mais pálida e hesitante do que nunca. Craddock acreditava que ela escondia algo crucial, talvez sobre o homem com quem se encontrou na manhã do crime. A tensão se intensificou quando ele encontrou cartas antigas no sótão, escritas por Letitia Blacklock para sua irmã Charlotte. Essas cartas poderiam revelar pistas essenciais, mas a reação de Letitia ao permitir que ele as levasse demonstrava uma mistura de relutância e desespero. Enquanto Craddock compartilhava essas descobertas com Miss Marple, as palavras das cartas começaram a compor um retrato mais claro de Sonia Girdler. A descrição de suas mãos se fechando como um gato irritado trouxe lembranças a Craddock de comportamentos familiares, enquanto Miss Marple conectava os pontos com os eventos recentes. O telefone tocou, trazendo notícias sombrias. Philippa Hames finalmente enfrentaria a verdade sobre seu marido, Ronald, que morreu após um ato heróico, mas sem qualquer ligação com o crime. No entanto, a sombra de seus segredos permanecia, moldando sua postura defensiva. Naquele mesmo dia, Miss Marple vivenciou uma revelação assustadora enquanto observava um abajur com um fio desgastado e frágil. Um simples acidente com água causou uma faísca, e nesse momento, um insight tomou conta dela. A eletricidade no fio danificado evocava memórias do dia do crime. Talvez algo semelhante tivesse sido usado para criar o blackout na sala de estar. Com pressa para anotar suas conclusões, ela começou a conectar peças que antes pareciam desconexas. Enquanto isso, na casa de Miss Hinchcliffe e Miss Murgatroyd, uma discussão acalorada se desenrolava. Hinchcliffe insistia para que Murgatroyd relembrasse o que realmente viu na noite fatídica. A memória hesitante de Murgatroyd, de rostos e sombras iluminados pela lanterna, lentamente trouxe uma percepção alarmante. Alguém essencial estava ausente naquele momento, um detalhe que passara despercebido até então. Quando Hinchcliffe foi buscar o cachorro deixado na estação, Murgatroyd, agora tomada por uma inquietação crescente, tentou desesperadamente compartilhar sua descoberta. Suas palavras foram abafadas pelo som do carro de Hinchcliffe saindo apressadamente da garagem, enquanto uma frase final pairava no ar, cheia de mistério e urgência. Ela não estava lá. Essa declaração ecoou como um aviso sombrio, deixando a sensação de que a verdade estava perigosamente próxima. Nuvens escuras se acumulavam no céu, anunciando a tempestade iminente, enquanto a tensão na vila de Chipping Cleghorn atingia seu ápice. Amy Murgatroyd, solitária no jardim, enfrentou seu destino com um sorriso ingênuo no rosto.
O destino chegou de forma brutal. Um gesto aparentemente amistoso se transformando em violência silenciosa, com as gotas da chuva encobrindo a cena macabra. De volta a Boulders, Miss Hinchcliffe encontrou Miss Marple na estrada e ofereceu-lhe uma carona até sua casa. Ao chegarem, o comportamento incomum do cachorro chamou a atenção de ambas. Seguindo os latidos ansiosos do animal, descobriram o corpo inerte de Amy. Miss Hinchcliffe, tomada pela raiva e pela dor, prometeu justiça enquanto Miss Marple, com sua típica serenidade, tentava decifrar o significado das últimas palavras de sua amiga. Ela não estava lá. A notícia do assassinato de Amy logo se espalhou, aumentando o senso de perigo entre os moradores. No entanto, o caos foi rapidamente ofuscado por outra revelação dentro de Little Paddocks. Um estranho envelope endereçado a Miss Blacklock trouxe mais perguntas do que respostas. A carta, assinada por uma prima Júlia, expôs um elaborado esquema envolvendo Patrick e sua suposta irmã, que agora confessava sua verdadeira identidade. Júlia era, na verdade, Emma Jocelyn Stamford, a filha de Sonia Girdler e uma das herdeiras do legado que agora fazia de Letitia Blacklock um alvo. Emma revelou ter assumido a identidade de Julia Simmons para se aproximar de Letitia, na esperança de conquistar sua simpatia e, quem sabe, uma parte da herança. No entanto, o assalto em Little Paddocks a colocou em uma posição perigosa. Eu sabia que meu envolvimento me tornava suspeita, admitiu Emma, encarando Letitia com seus olhos frios e calculistas. Quando confrontada sobre o paradeiro de seu irmão Pip, ela alegou desconhecê-lo, embora sua postura revelasse um misto de culpa e estratégia. Enquanto as tensões aumentavam dentro da casa, uma chamada telefônica do Rev. Harmon trouxe uma preocupação ainda maior. Miss Marple havia desaparecido. A última vez que fora vista, ela deixava Boulders após a descoberta do corpo de Amy. A voz trêmula de Bunch refletia o medo crescente de que algo terrível pudesse ter acontecido com sua tia. Ao retornar a Little Paddocks, o inspetor Craddock encontrou uma Miss Blacklock visivelmente abalada, segurando um colar de pérolas que se partiu em suas mãos. As pérolas, grandes e falsas, rolaram pelo chão enquanto Letitia chorava de forma inusitada, uma vulnerabilidade que chocou a todos na sala. Philippa, intrigada, comentou sobre o valor sentimental do colar, mas Craddock começou a considerar a possibilidade de que as pérolas fossem mais valiosas do que aparentavam. A busca por Miss Marple tornou-se urgente. Bunch entregou ao inspetor uma folha de papel onde sua tia havia anotado palavras aparentemente desconexas: Lamp, Delicious Death, Pérolas e Letty. Para Craddock, as pistas pareciam fragmentos de um quebra-cabeça incompleto, mas algo no tom de Miss Marple ao escrever aquilo sugeria que a solução estava próxima. No entanto, o mistério se aprofundou com outro desaparecimento: o sargento Fletcher, que também parecia ter sumido. Ao deixar o Vicarage para continuar sua investigação, Craddock foi surpreendido por uma voz emergindo das sombras. "Aqui, senhor!" disse Fletcher, surgindo encharcado da vegetação, seu rosto refletindo urgência e inquietação. O jogo estava se acelerando, com cada nova peça apontando para a verdade. Uma verdade que, Craddock temia, poderia ser revelada tarde demais para salvar a próxima vítima. O jantar em Little Paddocks fora uma experiência opressiva, com silêncios pesados e uma tensão quase palpável no ar. Miss Blacklock, visivelmente abatida, tentava sem sucesso manter uma fachada de normalidade, enquanto Mitzi, em sua paranoia crescente, decidira trancar-se no quarto, deixando Julia encarregada da cozinha. Na sala de estar, a conversa escassa era pontuada pelo estalo do fogo, mas todos estavam cientes de algo sombrio pairando sobre eles. Quando o inspetor Craddock ligou, informando que estaria ali em breve acompanhado de outras testemunhas, a atmosfera ficou ainda mais tensa. Os recém-chegados, incluindo os Easterbrook
e os Swetnam demonstravam nervosismo e desconforto. Mrs. Easterbrook, em particular, parecia uma pequena criatura encurralada, com seus olhos arregalados e gestos trêmulos. Craddock começou seu interrogatório focado nas mulheres presentes. Ele sabia que a morte de Miss Murgatroyd tinha sido obra de uma delas. Cada uma apresentou álibis frágeis, repletos de lacunas e incertezas, enquanto a tensão no ambiente crescia. Julia, que se revelara como Emma, e Philippa, que finalmente admitiu ser Pip, completavam o cenário caótico. Ambas admitiram suas motivações para se aproximarem de Miss Blacklock, mas negaram qualquer envolvimento em crimes violentos. No entanto, foi Mitzi, sempre imprevisível, quem trouxe uma reviravolta inesperada ao entrar na sala com um turbilhão de acusações. Ela afirmou ter visto Miss Blacklock segurando a arma na noite do assalto. A revelação causou um alvoroço, mas Craddock, com frieza e precisão, desmascarou Mitzi como uma mentirosa, manipulando informações para obter algum benefício. O verdadeiro confronto, no entanto, estava apenas começando. Quando o inspetor desafiou Edmund Swetnam, sugerindo que ele era o responsável pela tentativa de assassinato de Miss Blacklock, a sala explodiu em protestos e negações. Edmund, acusado de ser Pip, zombou da acusação, mas foi salvo pela revelação de Philippa, que se apresentou como a verdadeira Pip. Ela, tremendo de emoção, confessou ter se infiltrado em Little Paddocks para garantir o futuro de seu filho, mas negou qualquer envolvimento em violência. Nesse momento, um grito vindo da cozinha interrompeu a discussão. Mitzi havia se retirado da sala e agora estava sendo atacada por Miss Blacklock. Com mãos firmes, Letitia tentou afogá-la na pia, mas foi interrompida por um estrondoso eco de voz. O som inconfundível de Dora Bunner. "Oh, Letty, não faça isso!" A voz soou, fazendo Miss Blacklock soltar Mitzi e gritar em desespero. Tremendo, ela se virou para o vazio, convencida de que Dora, morta há pouco tempo, a estava assombrando. Foi então que Miss Marple e o sargento Fletcher emergiram das sombras, revelando sua encenação para desmascarar a verdade. Através de uma imitação perfeita da voz de Dora, Miss Marple havia desestabilizado a assassina. A máscara de Letitia Blacklock caiu completamente. Na verdade, ela era Charlotte, a irmã que todos acreditavam ter morrido. Charlotte assumira a identidade de Letitia para herdar a fortuna dos Girdler, manipulando eventos e eliminando qualquer ameaça ao seu disfarce. Charlotte admitiu, em meio a lágrimas, que amava Dora genuinamente, mas que teve que matá-la quando ela começou a suspeitar da verdade. "Eu não queria matar ninguém", chorou, mas não havia outra saída. A revelação deixou todos em choque. Miss Hinchcliffe, tomada pela raiva e pelo luto pela morte de Amy, precisou ser contida para não atacar Charlotte. Enquanto isso, Mitzi, recuperando o fôlego, se gabava de sua coragem em enfrentar a quase-morte. Mas o peso das ações de Charlotte já havia selado seu destino. Miss Marple, com sua sabedoria característica, resumiu a tragédia. A ganância, o desespero e os segredos enterrados de uma família tinham transformado uma vila tranquila em um palco de assassinatos. E, no centro de tudo, estava Charlotte, agora reduzida a uma figura quebrada, cercada pelas consequências de suas escolhas sombrias. A atmosfera no Vicarage era de alívio e cansaço, enquanto Miss Marple, o inspetor Craddock, Bunch, o reverendo Julian Harmon, Julia, Patrick, Edmund e Philippa compartilhavam a sala. Todos pareciam presos em reflexões silenciosas sobre os acontecimentos recentes, até que Bunch, com sua curiosidade natural, quebrou o silêncio ao perguntar quando Miss Marple havia começado a desconfiar de Letitia Blacklock. Miss Marple, com sua calma característica, explicou que inicialmente também havia sido enganada.
A princípio, parecia que alguém realmente queria matar Letitia. Mas as peças começaram a se encaixar quando Rudy Shears, o homem que deveria ser apenas um ladrão improvisado, revelou um passado que conectava Charlotte Blacklock, a verdadeira identidade de Letitia, a um famoso hospital suíço especializado em operações de bócio. A tragédia que moldou a vida de Charlotte foi narrada com um toque melancólico. A jovem, outrora alegre, sucumbira ao isolamento causado pela deformidade até que a cirurgia a libertou fisicamente, mas não emocionalmente. Quando Letitia, sua irmã, morreu, Charlotte viu uma oportunidade de assumir sua identidade e reivindicar a fortuna que, em sua mente, era justamente dela. Miss Marple detalhou como Charlotte arquitetou cada passo de sua farsa. Desde manipular Rudy Shears para encenar o assalto até cortar deliberadamente o fio da lâmpada para apagar as luzes no momento crítico, tudo fazia parte de um plano meticulosamente calculado. Charlotte havia usado uma combinação de psicologia e precisão, chegando até mesmo a infligir um pequeno corte em sua própria orelha para simular um ferimento de bala. Foi um ato calculado, mas eficaz para desviar quaisquer suspeitas. A investigação, no entanto, complicou-se com a presença de Pip e Emma, cujas verdadeiras identidades se tornaram um quebra-cabeça por si só. Quando Philippa finalmente revelou ser Pip, ficou claro que Charlotte havia tentado protegê-la, reconhecendo-a quase imediatamente como filha de Sonia Girdler. Essa proteção, no entanto, não se estendia a Dora Bunner. A lealdade inabalável e a natureza tagarela de Dora tornaram-na um risco que Charlotte não podia mais ignorar. O aniversário de Dora fora planejado como um dia de felicidade antes de sua morte, mas a tragédia de sua traição deixou uma marca indelével. Miss Marple explicou como cada detalhe, a lâmpada, as flores murchas, os comprimidos de aspirina, formava um padrão claro. E quando Charlotte ouviu Miss Murgatroyd recordar um detalhe crucial durante sua recriação dos eventos, percebeu que precisava agir novamente para proteger sua mentira. A morte de Miss Murgatroyd foi rápida, mas revelou-se o fio que desenrolou o restante da trama. Com a ajuda de Mitzi, Miss Marple e o sargento Fletcher armaram a cilada final. Mitzi, convencida por elogios à sua coragem e inteligência, desempenhou seu papel com perfeição, afirmando ter visto Letitia com a arma. Isso forçou Charlotte a revelar sua verdadeira natureza ao tentar silenciar Mitzi. Foi o momento em que Miss Marple, com uma imitação perfeita da voz de Dora, conseguiu quebrar emocionalmente a assassina, confrontando-a com a culpa que ela nunca conseguira abandonar. Charlotte Blacklock, ou melhor, Charlotte Blacklock, sob o disfarce de Letitia, foi desmascarada. Seu colapso final foi uma mistura de arrependimento genuíno e resignação diante das consequências de suas ações. "Eu não queria matar ninguém", ela murmurou, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto. Mas a ganância, como Miss Marple salientou, é uma força perigosa que pode levar até as pessoas mais humanas a cometer atos de pura crueldade. Com o mistério resolvido, o grupo no Vicarage refletiu sobre as complexidades do caso. Miss Marple, como sempre, encontrou conforto na simplicidade de suas conclusões, enquanto o restante se preparava para seguir em frente. Philippa e Edmund, aliviados, começaram a imaginar um futuro juntos, enquanto Mitzi, em sua grandiosidade habitual, prometeu contar sua história heróica de enfrentamento a um perigoso criminoso. Era o fim de uma série de eventos trágicos, mas também o início de novos começos. No entanto, para todos os envolvidos, as sombras de Little Paddocks permaneceriam como um lembrete do quão longe as pessoas podem ir em nome do desespero e do desejo. Obrigado por assistir mais um resumo fascinante do canal Clássicos de Mistério e Suspense.
Se você gostou do conteúdo, considere apoiar o canal clicando no botão Valeu demais. Você sabia que o livro Convite para um Homicídio tem uma história tão fascinante por trás quanto a trama que ele apresenta? Publicado em 1950, esse mistério foi inspirado por um detalhe simples do dia a dia: os anúncios de jornal. Agatha Christie imaginou como seria se um desses anúncios fosse usado para anunciar um crime. O resultado foi uma das histórias mais inteligentes e instigantes de sua carreira. Esse livro marca uma fase madura de Miss Marple, que mais uma vez mostra sua habilidade de desvendar os mistérios mais complicados, observando as pequenas nuances do comportamento humano. O cenário do pós-guerra também influencia a trama, trazendo à tona questões como tensão econômica e mudanças sociais, que tornam o mistério ainda mais profundo. Outro fato interessante é que o livro foi adaptado para a televisão em 2005 como parte da série Agatha Christie's Marple. Apesar de algumas mudanças na história, essa adaptação reintroduziu o caso para uma nova geração de fãs. E, curiosamente, Miss Marple não é a protagonista direta no início do livro. A trama começa com os moradores da vila e o intrigante anúncio de um crime iminente. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos que amam mistérios. Comente o que achou deste caso e nos diga: você descobriu o culpado antes de Miss Marple? Até o próximo mistério!